É com muita honra que a Associação Comercial, nesta manhã, recebe tão ilustres figuras para discutirmos um dos temas extremamente importantes para esse país, que é a energia. O Brasil tem, como sabem, um potencial excepcional em termos de fornecimento e produção de energia. É uma nação privilegiada por Deus nesse aspecto, mas, lamentavelmente, é uma nação carente de políticas energéticas, né? Há bastante tempo que já não se organiza uma matriz energética. As políticas energéticas dependem muito de pressão dos grupos econômicos, dos grupos empresariais interessados no seu desenvolvimento. Então, falta-nos uma coordenação maior. A fim até de termos assim um pouco de esquentamento no que se refere às palestras que em seguida teremos, eu peço permissão a mostrar às senhoras e senhores o que representa hoje o planejamento energético do Brasil, começando pela nossa matriz energética deste ano, que é a matriz energética brasileira. Aí as senhoras têm a matriz energética brasileira. E essa matriz energética brasileira, começando pela esquerda, ela tem um consumo de 12,4% de lenha e de madeira. Esse consumo de lenha no Brasil, nos últimos anos, voltou a ser muito grande, em função, principalmente, do preço dos gases, seja o gás natural, seja o gás com efeito de petróleo. Voltamos, lamentavelmente, a queimar muita lenha nesse país. Nos fornos de pizzaria, nos fornos de restaurante e até com um certo saudosismo, recuperando aqueles fogões a lenha que as nossas avós e nossas mães usavam. Se considerarmos a questão de meio ambiente, isso é muito sério para o país. Ainda do lado esquerdo, subindo o gás natural, praticamente quase tudo importado da Bolívia, gerando uma dependência muito grande dos bolivianos, com 9,3%. O carvão mineral, 6,6%, praticamente consumido no Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Como sabem, o carvão brasileiro é de má qualidade, altamente poluente, mas há um esforço de desenvolvimento de tecnologia para o melhor aproveitamento. As outras energias, e aqui se inclui, já entrando um pouco no tema, eólica, solar, elas contribuem apenas com 3% até agora, não é? Energia eólica, como a presidente, a doutora Hebe, vai mencionar, não é? Talvez um pouco mais de 1%. E, em seguida, o urânio e energia nuclear. O Brasil tem o quarto ou quinto potencial mundial de aproveitamento de energia nuclear, não é? Pode, sim, se tivermos que optar para energia nuclear, aproveitar efetivamente a energia nuclear, não é? Temos, como sabem, 3 usinas. Uma foi a primeira usina nuclear, a de Angra 1, não é? Foi instalada com uma tecnologia superada, entendeu? Foi um erro estratégico. A segunda usina nuclear, usina Angra 2, ela praticamente atende às necessidades de consumo do Rio de Janeiro, gerando 1.000 megawatts. Ela atendeu a toda a moderna tecnologia. E a usina 3, já comprada da Siemens há alguns anos, né? Ela encontra-se totalmente encaixotada no Rio de Janeiro. O Brasil paga só de aluguéis perto de R$500 mil mensais para armazenar esse equipamento, e se espera aí uma definição, né? Sempre se diz que estão esperando quem vai pôr o guizo no pescoço do gato, né? Se será o atual presidente, se será uma decisão do Congresso Nacional, mas usina nuclear 3, entendeu? Com tecnologia desenvolvida, está lá para ser montada. Em seguida, petróleo e derivados, né? Petróleo e derivados representa, volta um pouquinho, ainda no anterior, 36%
de toda a matriz energética brasileira. O Brasil tem crescido muito no que se refere ao consumo dos derivados de petróleo, praticamente aumentando sensivelmente as suas importações. A tão proclamada autossuficiência não existe, não existe. Nós estamos importando 20% de petróleo e derivados, como mostraremos, né? O que gera também uma dependência e um dispêndio de divisas fantásticas. A hidrelétrica com 14%, as usinas hidrelétricas, e os produtos derivados da cana-de-açúcar, bagaço, etanol, com 16%. Bom, aí o que tem que se falar também é que nós continuamos com uma matriz energética invejável, mas se olharmos o que acontecia no passado, a cada ano a participação dos energéticos limpos e renováveis lamentavelmente diminui, né? Para o crescimento do consumo dos combustíveis fósseis e não renováveis, não é? A energia eólica será falada, não é? E em 2011, todos os dados que agora estão sendo apresentados mostram um crescente consumo, como mencionei, de combustíveis fósseis, principalmente gasolina e diesel, em detrimento dos renováveis, como é o caso do etanol, todos os energéticos derivados da biomassa e alta de consumo de eletricidade no setor residencial, como em seguida mencionaremos. Bem, no quadro seguinte, nós vamos mostrar que a energia elétrica ainda é a que promove a maior demanda e cresce a passos largos no Brasil, graças, fundamentalmente, ao desenvolvimento econômico dos últimos anos. E, dessa forma, nós estamos verificando um acentuado consumo residencial, comercial e industrial, não é? No ano passado, por exemplo, o uso da energia elétrica cresceu perto de 8% em comparação com o ano anterior e com o ano que antecedeu o ano de 2009. E nos últimos anos, como sabem, a população brasileira passou a ter maior acesso aos bens de consumo duráveis, né, como micro-ondas, que passou a ser uma conquista social das classes menos favorecidas, geladeiras e televisores. Hoje se constata, segundo as últimas estatísticas, na maioria das residências brasileiras, 4 televisores instalados e, às vezes, funcionando todos eles, porque um é para a dona da casa assistir a televisão da moda, a novela da moda, o segundo, o marido que está vendo o jogo de futebol, terceiro, que o jovem ou a jovem no seu quarto assistindo o seu programa predileto, e o quarto televisor, a empregada doméstica ou o serviçal, não é? Então, isso é a média que tem sido acontecido, né? 63 milhões de pessoas ascenderam socialmente das classes D e E para A e C no ano passado, e da C para A e B. Isso contribuiu, então, para que o Brasil atingisse aquilo que está sendo proclamado agora, a 6ª colocação entre as maiores economias do mundo, né? Bom, para os senhores terem ideia, é o quadro seguinte: o Brasil precisará construir 3 hidrelétricas, pelo menos equivalentes a Itaipu, para suprir a demanda prevista de energia em 2021, se o consumo se mantiver dentro dessa proporção até agora alcançada, né? E segundo as previsões do governo, o consumo de energia elétrica no país crescerá a uma taxa média de 4,5% ao ano, mais do que o PIB que está estimado, né? E, por isso, saltará dos 472 gigawatts-hora em 2011 para 736 mil gigawatts-hora em 2020. Isso significará, meus queridos amigos, que a demanda de energia em 2021 será 56% superior à de 2011 e que o país terá que aumentar a energia gerada em 264 mil giga nos próximos anos. Bem, agora aí vem a outra observação, é que nós
passamos a colocar de lado o fantástico potencial hídrico da nação. Sabem que nós só aproveitamos 25% até agora do potencial hídrico da nação. 65% desse potencial está para ser aproveitado. As usinas elétricas que poderiam ser construídas têm amplas condições de produzir energia ou eletricidade mais limpa, mais barata que as outras ofertas de energia e competitiva com aquelas que com outro sistema de operação, né? Poluição menor, não é, que as térmicas acionadas, principalmente com óleo, combustível e diesel, que passou a ser um modismo no Brasil, não é? Quer dizer, vamos fazer... qual é o problema? O problema é que se faz usinas térmicas movidas a óleo, combustível e diesel, né? Bom, falta, portanto, maior entrosamento e sinergia, não é, entre os órgãos governamentais de governo. O Ministério Público também tem uma posição aí sempre de contestador, não é, no que se refere à instalação de usinas hídricas, né, com o pretexto do desequilíbrio do modus vivendi, né, da população em torno das barragens, ou ainda alega que há uma deterioração das condições ambientais, né? Para os senhores terem ideia, o Brasil tem um potencial de 126 mil mega de energia hídrica ainda a ser explorada. Não é? Bem, e ainda para falar sobre esse tema, nós temos que dizer que hoje 70% da energia que o Brasil necessitará até 2020 já estaria contratada, incluindo as usinas de Santo Antônio e Belo Monte. Bem, no caso seguinte, nós vamos mostrar o consumo de energia por setor no Brasil. Como senhoras e senhores verificam, a indústria continua ainda liderando com 44%, em seguida o setor residencial, comercial e serviços com 15%, setor público com 8%, agropecuário com 4% e o transporte com 0,4%. Bom, o setor comercial e de serviços será aquele que mais impulsionará doravante o crescimento de energia no Brasil, na próxima década, com o aumento de sua demanda estimado de 5,8% ao ano, seguido pelo setor residencial 4,5% e pela indústria 4,4%, por tudo aquilo que nós estamos acompanhando da desindustrialização do país, principalmente no nosso estado paulista. E apesar do elevado consumo do setor de comércio e serviço, é o quadro seguinte, Iraildes. A indústria manter-se-á como setor responsável por quase a metade do consumo total de eletricidade do país em 2021. E o consumo da indústria saltará de 225 mil giga para 345 mil gigawatts-hora em 2001. Bom, aqui o quadro seguinte é uma observação que torna-se necessário. Energia no Brasil sempre foi abundante e barata, produzida pelas hidrelétricas. Hoje ela está caríssima e nós deixamos de ser competitivos em relação aos grandes produtores mundiais, porque é isso que nós recolhemos perto de 40% de impostos na energia consumida, principalmente para energia doméstica, que é aquela que tem maior incidência de impostos. E o valor dessa energia excede aqueles dos países que competem com a brasileira. E estamos deixando de ser competitivos com quantos países nós éramos competitivos, até em função de que o Brasil sempre teve energia abundante e barata e está perdendo essa situação. O ano de 2011, que foi, deve-se lembrar, o apagão, né, o racionamento de energia, cujas consequências estamos sofrendo ainda nas contas de luz, né? Nós estamos pagando ainda, pouca gente se lembra disso, não é? Se verificarem virando no verso as contas de luz, vão ficar lá na explicativa, que ainda nós estamos pagando a questão da energia do apagão de 2011, né? Nós já vimos que a matriz energética brasileira já não mais correspondia às nossas necessidades de consumo. E a fim de que o país não mergulhasse na escuridão à época, foi a ocasião que, desastrosamente, começamos a optar pelas usinas
térmicas, né, movidas principalmente a óleo combustível, gás natural e óleo diesel, mais poluentes e mais caras que as usinas hidroelétricas, né? Aí começa, então, verificarmos que a então mais decantada matriz energética do mundo, né, que era a matriz energética brasileira, limpa, ecológica, renovável, começou a ser preterida, né? Bom, a Agência Internacional de Energia tinha uma projeção de que até 2035, mais de 200 reatores nucleares, mais de 200 usinas nucleares seriam instaladas no mundo. Neste ano, essa projeção foi reduzida para 100 usinas nucleares que serão construídas, e elas estão concentradas na China, Coreia e Rússia, principalmente. E o que se aprendeu com Fukushima é que precisamos fazer usinas mais seguras do que realmente eram e que essa tecnologia é muito cara e inviável, né? Ainda continuamos procurando saber o que fazer do rejeito das usinas nucleares, né? A tecnologia foi desenvolvida, elas funcionam muito bem. Quem visitou já a usina nuclear fica impressionado de ver a tecnologia adotada, né? Mas, evidentemente, a questão do rejeito continua sendo o grande desafio tecnológico para os nossos cientistas. Muito bem. Aí eu vou antecipar um pouquinho o que a doutora Elbia vai falar. O Brasil, nestes 2 ou 3 últimos anos, tem dado prioridade à construção de usinas eólicas. BNDES tem priorizado o financiamento das eólicas, normalmente para as regiões nordestinas, e quando todos os projetos estiverem contratados, né, doutora Elbia, depois desses números a senhora pode confirmar, nós teremos 7.000 megawatts só de energia produzida pelas usinas eólicas, né? A tecnologia tem evoluído bastante, ela vai certamente mencionar, com a construção de torres elevadas de mais de 100 metros, né? 120 metros de altura. E aqui há uma questão que vale a pena assinalar, nós temos também uma importação grande, né, de moderna tecnologia e equipamentos, embora se anuncie a construção de indústrias aqui no Brasil, né, para desenvolver esses equipamentos. Uma observação que caberia, eu estava esperando até que o vice-ministro, o secretário de Planejamento, ouvisse, está faltando para nós a reorganização do que no passado, os mais antigos aqui devem se lembrar, a Comissão Nacional de Energia. A Comissão Nacional de Energia era diretamente subordinada à Presidência da República, o que fazia que se acabasse com a burocracia no tocante a tratamento de um insumo que é fundamental para a nação. E, dessa forma, essa Comissão Nacional de Energia, ao nosso ver, deveria voltar a funcionar, não é? Porque nós temos muitos órgãos opinando hoje no que se refere às questões energéticas, ao planejamento energético, e esse insumo é fundamental. Bom, a outra observação aqui, infeliz no tocante ao empobrecimento da matriz, é a lamentável opção nesse país pelo diesel, né? O Brasil, equivocadamente, optou pelo transporte de ônibus ou caminhão a diesel. E nos dias atuais, praticamente tudo é transportado por diesel. Com isso, nós estamos pagando um altíssimo preço pelos constantes engarrafamentos. Já tivemos uma das melhores ferrovias da nação, igual uma TGV francesa, que era a Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Ao invés de nós seguirmos nesse desenvolvimento das ferrovias, né, houve um fantástico lobby, entendeu, da indústria de caminhões à época, um fantástico lobby no sentido de aumentar o consumo do diesel. E hoje, praticamente, levamos parafusos fabricados em Caxias, no Rio Grande do Sul, a Belém do Pará, transportando em caminhão diesel hoje, não é? E quando se volta lá de Belém do Pará, não se tem nada para transportar, vem se batendo carroceria e de caminhão e consumindo diesel, né? O resultado disso é que batemos recorde o ano passado, mais de 20% de todo o diesel consumido no Brasil foi importado, né?
até por falta de que o Brasil também não produz mais o diesel suficiente devido à dificuldade, à vida de construção de novas refinarias, né? Bem, com o aumento atual do petróleo e a instabilidade no Oriente Médio em torno do Irã, essa situação pode se agravar, não é? Pode se agravar porque nós teremos que continuar importando petróleo de boa qualidade, né, para as nossas refinarias e importar diesel, né? E essa é uma questão para reflexão. A outra questão que também aí passou a se preocupar em relação a essa matriz limpa e renovável, o Brasil, junto com gasolina e diesel, tristemente, lamentavelmente, vergonhosamente para nós, passou a importar etanol, não é? O Brasil planta cana há 5 séculos, né? A cana encontrou no Brasil o habitat ideal, porque a cana precisa chuvas em períodos certos, bastante luminosidade, bastante insolaridade, quer dizer, todas as condições para o Brasil produzir não só todo o etanol que a nação precisava ou que precisa, como também exportar, né? E, no entanto, nós deixamos espaço para os americanos, que passaram a construir as suas destilarias para produzir etanol de milho, né? Com uma tecnologia desenvolvida lá, muito mais cara a produção do etanol de milho. Os americanos passaram a conceder subsídios muito grandes e hoje o Brasil, como vem nesse gráfico aí, e no seguinte, ele é um grande importador de etanol americano produzido de milho. Em 2011, o Brasil importou quase 10 bilhões FOB de diesel, gasolina, FOB, de dólares de gasolina, diesel e etanol, correspondendo a 4,4% do etanol, do total, perdão. Bom, aí os senhores têm a importação e exportação brasileira do etanol. Em face de contratos celebrados, o Brasil importou 1 bilhão e 800 milhões, 1 bilhão e 200 milhões de litros de etanol dos Estados Unidos. E exportou 1 bilhão e 900 milhões de litros de etanol. Bom, no ano passado, a produção de etanol no Brasil alcançou, pode seguir, Iraildes, ela alcançou 21 bilhões de litros. 21 bilhões de litros caiu 20% em relação ao período anterior, em função de dificuldades econômicas, não é? Em 2011, quando os investimentos praticamente ficaram suspensos. E isto, se considerarmos assim em termos de economia de divisas para o país, pois que o etanol, como sabem, o álcool substitui a gasolina, não é? Isso representará uma economia de divisas da ordem de 15 bilhões de dólares neste ano, com a substituição do álcool, que será consumido principalmente nos veículos flex fuel, né? E substituindo a gasolina nos veículos automotores, né? Isso se considerarmos o preço do petróleo, que já supera a 115 dólares o barril, não é? A falta de estratégia, portanto, na área de energia é responsável pelo Brasil perder liderança mundial na produção de um combustível limpo renovável como etanol, bem como o empobrecimento da nossa matriz limpa renovável, que sempre foi orgulho de todos nós brasileiros. Nos últimos anos, os americanos construíram 200 destilarias de etanol para produzir etanol a partir de milho, né? Enquanto nós praticamente suspendemos a instalação de novas usinas produtoras de etanol, né? Aí eu quis mostrar a expansão, né, desse setor do agronegócio no Brasil, não é? A cana, ela concentra-se no Sudeste, predominantemente na região Sudeste. O PIB do setor avançou bastante, né? O PIB do setor do agronegócio da cana corresponde a 48 bilhões de dólares.
Mesmo com a falta de maiores investimentos na área, como nós estamos evidenciando, em 2020, esse PIB deve dobrar para 90 bilhões. Não é? Dessa forma, nós teremos hoje exportações de 15 bilhões de dólares, decorrente principalmente do açúcar, e em 2020 quase dobrar para 26 bilhões de dólares. Né? Há condições, como sabem, totalmente favoráveis para alcançarmos esse escopo, né? Porque o Brasil tem terras disponíveis, né? A crítica que se faz, o próprio Gilberto Freire chegou a escrever diversas vezes sobre o tema, que estávamos transformando o Brasil num grande mar de cana. Isso é uma falácia, porque nós temos disponibilidade de terras agricultáveis. A indústria da cana, pasmem, porque isso é muito mencionado, que é um mar de cana, ela ocupa hoje apenas cerca de 3% das terras aráveis do Brasil, ou agricultáveis do Brasil. No estado de São Paulo, 10%. Tecnologia de desenvolvimento entre nós, né? Quer dizer, quando se instala aqui uma destilaria de álcool, não se importa nada, não se importa tecnologia, não se importa de engenharia, não se importa equipamentos, né? Tudo é feito aqui por brasileiros, principalmente no interior paulista, região de Piracicaba, Sertãozinho. Essa tecnologia foi desenvolvida pelas universidades brasileiras, pelo Centro de Tecnologia da Copersucar, pela Universidade de São Paulo, e nós fabricamos aqui todos esses equipamentos, e o Brasil é um grande exportador de equipamento de energia renovável do etanol. Não é? Mão de obra abundante e barata, bem como condições climáticas favoráveis. Bem, uma outra observação que gostaríamos de fazer nessa introdução do seminário pode seguir combustíveis limpos sem impostos. O Brasil, lamentavelmente, é a única nação no mundo onde combustíveis limpos, ecológicos, renováveis têm uma tributação muito alta. No mundo inteiro, quando se produz combustíveis limpos, renováveis, energia renovável, não há tributos que incidem. Né? O Brasil tem uma altíssima tributação. O etanol, por exemplo, tem uma tributação igual à gasolina. Não é? O que faz com que isso seja, ao nosso ver, um absurdo, né? Absurdo. Bem, e aí nós poderíamos ir terminando, a mencionar no quadro seguinte a lei da bioeletricidade, né? Ainda, pode voltar. Sabem as senhoras e senhores que numa destilaria de álcool só se usa de energia no start do sistema, do processo. Né? É como um veículo. Você precisa da partida da bateria na partida do motor. Posteriormente, a indústria é autossuficiente, porque ela começa a sobrar resíduos, sobrar bagaço, tudo é queimado nas caldeiras, e as caldeiras produzem uma sobra enorme de eletricidade. Essa eletricidade só no estado de São Paulo, que poderia ser aproveitada, mas por falta de política energética, é equivalente à eletricidade de uma Itaipu, para se ter ideia. Quer dizer, a sobra de bagaço no estado de São Paulo seria suficiente para, se aproveitássemos toda ela na produção de eletricidade, nós produzimos no nosso estado uma energia equivalente a Itaipu, lá com 13 mil megawatts. Pois bem. E, para terminar, a outra questão para reflexão, hoje é fundamental que o Brasil estabeleça uma política de indexação dos valores dos combustíveis aos valores obedecidos aos preços dos combustíveis do Golfo. Não é? Sabem as senhoras e senhores, para não provocar um aumento das taxas inflacionárias, o governo não faz essas correções dos preços dos combustíveis há bastante tempo. Não é? Isso o que faz é que um setor que compete, como é o setor de etanol, ou outros setores que competem com o petróleo, altamente subsidiado hoje pelo Estado e pela Petrobras, não tenham condições econômicas de competir. Não é? Então, essa é uma outra reflexão que deixaria. Os preços dos derivados no Brasil estão totalmente defasados em relação aos preços internacionais. Né? E é fundamental estabelecermos uma política de indexação do óleo diesel e da gasolina automotiva, principalmente, aos preços dos derivados da costa do Golfo. Senão fica totalmente impossível, né, a competição
e o desenvolvimento de políticas energéticas competitivas aos derivados de petróleo, altamente subsidiados e altamente favorecidos pelo Estado brasileiro. Pois bem.